Ah, vamos lá. É, vamos passar aqui. Recomeçando da vida profissional com SCDD. Então, para começar a minha falar um pouco de mim, eu sou o Guto, tenho 36 anos e trabalhei 20 anos com informática e eletrônica. Então, minha vida toda foi de exatas. E tinha sempre aptidão para essa parte criativa, para essa parte de jogos e tudo, mas é, não tinha aquele incentivo, até porque antigamente, na década de final de 90 para começo de 2000, então era muito, vamos supor assim, muito virado para a parte básica, era administração, engenharia, a parte de medicina e tal, não tinha tanto essa área de designer. O máximo que tinha é designer gráfico, desenho industrial, mas também não era tão divulgado. E antigamente você chegava, você sabia das pessoas, assim, se você tinha ideia, se você é desenhista, se você é parte de criativa, você era vagabundo. Até hoje ainda tem esse estigma de essa parte de área criativa não dá dinheiro. E muitas dessas áreas que antes eram em evidência, muitas delas vão acabar com o futuro, né? No futuro vão diminuir. E essa parte criativa, a parte de designer, a parte de, vamos supor assim, de criatividade mesmo, tipo desenvolvimento de apps, desenvolvimento da parte de robótica, e enfim. Isso vai acabar sendo a profissão do futuro. Então, só um momento aqui. Pronto. Então é o seguinte, então essa parte, assim, esses anos todos que eu trabalhei nessa área, ficava com esse estigma. E eu não tinha esse incentivo, não tinha essa facilidade que hoje em dia tem. Então, assim, antigamente era designer gráfico. Hoje em dia é designer think, tem UX, tem animação, tem jogos. Então, abriu bem o leque hoje em dia. Então, com isso, tem um leque muito maior para você trabalhar. E, assim, o pessoal que quer trabalhar nessa área não desiste, porque tem muita gente que fala, crítica da própria família mesmo, que quando você fala que você vai fazer digital, designer, vai fazer a parte de parte criativa. O pessoal te critica muito. Quando tu vai, sou designer de jogos. Pô, a pessoa já te olha como se você fosse o cocô do cavalo do bandido. E, e assim, é difícil. E eu, como estou há 20 anos trabalhando numa área, e agora, tipo, há um ano e meio, 2 anos, eu entrei de cabeça na área de jogos, que é o que eu gosto, que eu sempre gostei, é uma decisão difícil, porque a minha idade, eu tenho 36 anos, sou casado, tenho um filho. Então é bem mais difícil você decidir começar do zero. Você chegar ao ponto de chutar o balde, você começar a dar um pontapé inicial, você do zero mesmo. No meu caso eu era de exatas e agora estou na humanas, então assim é totalmente diferente. E aí tem as dificuldades que eu saí da empresa para poder fazer isso e uma decisão muito difícil, porque teve que botar tudo no papel, na balança, para saber como é que vai ficar as responsabilidades, como é que vão ficar as contas, como é que vão ficar, se vai dar certo, se não vai, e se é realmente o que eu gosto. Então, assim, é uma coisa muito difícil para você decidir. Para quem mora com os pais, é muito mais fácil. E é muito mais legal para você tentar, porque, assim, não deu certo, você parte para outra e vai embora.
mas no meu caso foi muito difícil tomar essa decisão. Tanto que você vê o meu computador, meu Frank, que eu chamei de Frankenstein, é esse aí. E é desse jeito que eu faço meus jogos, que eu faço os designers e tal. Então, assim, é meio. Por isso que eu tô te falando, por isso que eu tô falando, é complicado, é uma decisão difícil, mas se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Então não adianta você estar trabalhando com uma área que você não gosta, uma área que você domina, mas você, tipo, não te faz bem, que você não fica feliz no final do dia, assim, pô, trabalhei, amanhã eu quero fazer de novo. Então, assim, o passo é um passo longo, mas, pô, é gratificante. Uma coisa que a pessoa vai entender quando vendo essa referência é uma coisa que é difícil para mim, porque eu não tenho inglês. O inglês pô, é muito difícil, tipo, você começar, principalmente nessa área, porque tem muita empresa internacional, tem muito material em inglês, assim, eu tenho inglês técnico, mas eu sei, eu consigo ler os documentos, eu consigo, tipo, escrever algumas coisas, mas a questão da fala é uma conversação, então já perdi muita oportunidade por falta do inglês. Então, quem está começando ou quem já está engatilhado, é, da mesma prioridade que você está dando na sua área, dá uma prioridade de 50% de cada, porque você tem que ter um inglês. Então, já perdi a oportunidade, tipo, já é, é, uma coisa no Oi, Guto, você tá me ouvindo? Você continua travando pra gente. Eu só que eu não tô conseguindo compartilhar a tela. Ah, só um minuto. Ele saiu novamente, gente. Ele já tá voltando. Calma aí. Bem, Guto, já botei liberei para você ativar sua tela. Oi. Eu vou.
ouvindo? Sim, a gente te escuta. Pode continuar. Tá. Só libera para mim para fazer o share aqui, por favor. Para poder compartilhar o... Ah, tá aqui, pronto. Então, o inglês é muito importante. Uma coisa que você não pode fazer em inglês, porque eu recebi 2 propostas. Primeiro, não aceitei só pelo inglês. Quando eu tinha acabado de começar o curso de Game Designer, eles gostaram, mas eu precisava, eu queria ter a graduação primeiro para poder aceitar uma proposta no exterior. Mas aí, por isso que eu estou tentando fazer o máximo para aprender o inglês. Então, para quem está começando, para quem já trabalha na área, tem uma porrada de portas que estão abrindo. Vou dar um exemplo. Eu vi uma vaga de game tester na Inglaterra, quase 2.000 euros para testar jogo da Sega. E tinha que ter o inglês, lógico, e quem fosse de preferência brasileiro, porque era para fazer o teste para jogos já com legenda, dublagem em português. Então, assim, tenho 3 amigos que estão fazendo trabalhos fora, moram aqui no Rio e estão fazendo quadrinista, artista de jogo. Então, tem muita oportunidade, não só aqui no Rio, como no mundo todo. E, assim, tendo inglês, você consegue ou ir ou você trabalhar de casa para o mundo. Então, isso é muito importante, vocês têm que ter. E aqui começa a minha história, que é no SCDD. Já comecei a fazer jogos eu tinha essa dificuldade de produzir, de fazer. Eu sempre tive meu caderno, eu sempre tive minhas anotações, eu sempre tive as ideias, mas alguns aqui podem se identificar. Você pode, quando você fala de umas ideias, quando você tem uma disposição para trabalhar nessa área, e quando alguém vai te bota para baixo. E isso já recebi demais. Então, assim, você está com a ideia, está feliz pra caramba que aquela ideia pode funcionar ou não pode funcionar, mas você, assim, veio na sua cabeça e você chega para a pessoa, você mostra e para que isso? O que isso aí vai te dar? Então, assim, para você gostar, se você trabalhar com o que gosta, assim, esquece o que o pessoal fala. Faz o que você gosta, faz o que te dá vontade. Então, isso aqui que o SDD está me proporcionando tipo, como eu falei, o reconhecimento que eu tenho nesse menos de 2 anos, cara, é indescritível, porque você, assim, às vezes eu olho assim, como que os 20 anos que eu trabalhei, tipo, não tinha esse tanto reconhecimento. Alguns chefes e tal te davam reconhecimento, mas não é aquela coisa toda, que você sempre sentia faltando alguma coisa. E, cara, depois que eu entrei no SDD, não é só questão puxando saco da instituição, mas é porque abriu portas, porque você tem contatos, você tem network, que você consegue uma porrada de coisa, e você, quando você está dentro do SDD, você entra com pessoas que falam a mesma língua. Então você não se sente isolado, você não se sente aquele que, tipo, as pessoas te apontam o dedo porque você pensa diferente. Então, quando você chega na instituição, tanto os professores quanto os próprios alunos que se identificam, e assim, é legal, porque quando você fala, você não é taxado como idiota. Você não é taxado como, tá falando besteira. E quando você fala dentro da instituição, dentro da sua área que você gosta, com pessoas que é da sua área, cara, assim, e a pessoa te ouve, te entende o que você está falando, cara, não tem coisa melhor. E aí o SCDD também não só a questão das aulas, as questões da parte
parte acadêmica, mas ele incentiva outras áreas. Tipo, tem o League, que é a Liga Internacional, Intercolegial de Games. Então sempre tem campeonato com alunos de ensino médio. Campeonato de League of Legends, campeonato, os jogos que são escolhidos dependendo da fase, né? Então, assim, sempre tem um pessoal que incentiva esse mais para o pessoal do ensino médio, mas incentiva a questão do jogo, que hoje em dia é muito importante que tem, o novo futebol é o esporte. Então, tem muita gente que não foi bom no futebol, então assim, não se interessa por futebol, mas gosta muito de jogo e vê que hoje em dia no esporte é um caminho de carreira. E a SDD incentiva isso. E aí a SDD também tá a Expo SDD, que ela faz os melhores trabalhos de cada área e é escolhido e faz uma apresentação. E isso também é legal, porque você meio que é incentivado a trabalhar uma coisa boa. Que assim, você não está só fazendo por fazer. Uma coisa que o Kleber falou agora há pouco, que é interessante, é que a metodologia do SDD, ele pega, ele já te faz para ir para o mercado de trabalho. Porque ele não só pega e te passa a matéria. Ele tem a preocupação seguinte, é fazer todo o módulo, todo o semestre, é você criar um projeto e isso entra para o teu portfólio. Então é como se você estivesse fazendo um projeto para o cliente. Então, minha parte de jogo, assim, é toda para você por designer, fotografia, animação, enfim, tudo não é questão de prova, é você produzir, pelos ensinamentos dos professores, produzir alguma coisa e no final entregar um trabalho pronto, um trabalho fechado, como se fosse entregando trabalho para o cliente. Isso é legal, porque dependendo de algumas faculdades, você sai sem portfólio. E uma coisa que eu estou sentindo é que na Exatas você basta ter o certificado, você faz uma prova, ou você diz que sabe no currículo, você diz, eu sei disso e pronto, o cara te contrata e acabou, você está trabalhando. Na parte de designer, game designer, é portfólio. Então, se você pode saber, você é profissional no Photoshop, você sabe fazer tudo no Unreal, mas se você não tem material para mostrar, o cara não vai nem olhar para tua cara. Antes de ele ver teu currículo, ele vê teu portfólio. Se o portfólio te interessa a ele, é que vai ver se realmente vale a pena e vai ver os teus conhecimentos. Mas se você não mostrar no portfólio, ele não vai, vai cagar e andar. E isso foi meu primeiro contato com a STDD, que foi uma parceria que eu fiz com eles. Agora a gente fixou todo ano fazer um Global Game Jam. Para quem não sabe, o Global Game Jam é um evento mundial que acontece sempre no primeiro mês do ano, que é ou no meio de janeiro ou final de janeiro, para juntar pessoas para fazer como se fosse um hackathon, só que virado para jogos. Então você tem 48 horas para fazer um jogo e na sexta-feira, 5 horas da tarde, eles te dão um tema e 5 horas da tarde domingo você tem que subir já o jogo pronto. Então você sobe, fica disponível no site, na página de cada sede. Então assim, nós temos a sede junto com a IFNET, SDD, e aí independente do ano, se você chegar lá em 2019, você vai ver lá no nosso, vai ter todos os jogos produzidos. A gente fez 2019, 2020. Eu fiz antes em casa, mas a partir desde 2019 a gente faz junto com a SDD e IFNET. E esse foi o meu primeiro contato que eu conheci mais com a instituição. Só que antes, quando eu cheguei no Rio, tem 14 anos mais ou menos que eu cheguei no Rio, sempre que eu perguntava a questão de faculdade, alguma coisa que eu podia fazer, todo mundo falava, a referência era IFNET. Justamente por causa disso, porque a metodologia é diferente, não é aquela coisa, tudo é na prática, porque tem muita gente que está acompanhando aqui a live, às vezes sabe fazer, mas não sabe explicar escrevendo. E isso
isso é um diferencial, porque o cara faz na prática, então você tem que fazer, você tem que produzir. Não é só dizer que isso e aquilo, você tem que produzir. Você tem que mostrar na prática o que o professor ensinou. Então, isso é muito interessante, que eu curti muito na instituição. E aqui são um pouco do meu trabalho, é, bem do começo mesmo, que eu comecei com board game. Antes disso, eu fiz algumas coisas de criatividade, essas luminárias de cubo de vidro. Então, eu consegui produzir pintadas. Então, eu, tipo, usei a criatividade para criar algo. Então, assim, sempre tive essa parte de criatividade. E aí, eu peguei e comecei a fazer algumas coisas, até mesmo para fazer vendas e tal. Eu produzi essas luminárias, sempre com temas mais geeks mesmo, nerds e tal. Isso aqui é um dos exemplos, que é o Darth Vader, que um é foto, esse aqui é um videozinho que eu gravei, essa é uma das luminárias aqui da Darth Vader, então já fiz Pac-Man e outras mais. E esse também é uma produção que eu fiz de azulejo, pintura em azulejo. E aí eu fiz isso para um amigo meu, que ele solicitou que fosse essa imagem, e eu vou mostrar um pouco do material produzido. Só um momento, está abrindo aqui. Estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir? Ah, tá, beleza. Então, isso aqui é o trabalho que eu fiz para ele. Então, é a imagem que me passou e eu produzi esse painel na cozinha dele. Então, isso é questão tudo da criatividade para poder, tipo assim, tudo que eu conseguia produzir, tive a ideia, pegava e fazia. Então, assim, sempre eu gostei dessa questão assim, deu vontade, eu aprendo e faço. Então, é sempre. Eu tenho essa criatividade que eu fico inquieto. Se não deu certo, beleza, é uma tentativa. Mas se deu certo, porra, bacana. Deixa eu ver se tem mais uma foto. Não. E esse aqui é um dos meus jogos. Ah, esse aqui foi meu primeiro jogo produzido, porque antigamente eu tinha tudo no papel, eu tenho essa facilidade desde sempre de ter a ideia e escrever. Só que eu nunca conseguia produzir. Eu sempre tive essa dificuldade de tirar do papel. E aí eu até esqueci o nome do professor, fiz um workshop de game designer as explicações dele conseguiu destravar e soltar conseguir tirar do papel. Então esse foi meu primeiro jogo. E esse jogo também já foi muito assim, vou mostrar aqui para vocês. E esse jogo ele teve um reconhecimento. Os dois jogos que eu fiz de tabuleiro, esse aqui ele saiu até numa revista. Vou mostrar daqui a pouco para vocês a matéria. Só um momento que a internet está muito lenta, não está carregando as imagens. Está oscilando muito. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui. Não está aparecendo ainda.
Pronto. Esse aqui é o primeiro, que é de estratégia. Esse aqui é o Cube Wars. Esse aqui já é o segundo tabuleiro. Para eu conseguir fazer o primeiro tabuleiro foi tipo, mudei 10, quase 15 vezes para poder chegar nesse modelo final. E tudo é questão das ideias que você faz. Então, assim, se você tem uma ideia, qualquer tipo de jogo, tudo é um jogo. A vida é um jogo. Se você chegar, não deu certo, você morre. Então, assim, tudo é um jogo. Se você ir da sua casa para um trabalho, é um jogo, porque você tem que andar, depois tem que pegar um ônibus e tem que ir para o trabalho, trabalhar o dia todo para chegar no final do mês e receber um dinheiro que é o bônus. Então, assim, se você tem uma ideia, anota. Você pega, escreve, é aleatório, mas escreve. Tipo assim, qualquer besteira, pique-esconde é um jogo. Qualquer tipo de movimento de ação, tanto sozinho ou como em grupo, é um jogo. Então, assim, tem as regras, início, meio, fim. Então, esse foi o meu primeiro jogo. As cartas aqui. Então, aqui essa versão que está mais digitalizada, essa aqui é na versão Tabletop Simulator, que você consegue transformar teu jogo tabuleiro físico para digital. Ele tem toda essa facilidade. Então, eu peguei e transferi e já pronto, mas o jogo físico é igual ao jogo que está aqui. As cartas são iguais, só os tanques que já estão aqui, mas estão bem trabalhados. Mas no jogo físico são tanques mesmo pequenos, que eu peguei do War. E aí você pode ver, mostrei um ponto de cada, mas essa aí está mais bonitinho porque ficou lá e fica mais bem trabalhado. Mas o tabuleiro e a jogabilidade é toda igual. Pronto. Aqui foi a matéria que saiu do meu jogo. Falando que fiz teste com jogadores daltônicos. E tanto que saiu, a pessoa lá pediu para quem assistiu a matéria do jogo. Então, foi um especial de card games, de board game. Vou deixar o link para vocês irem e ler, logicamente, a matéria do meu jogo. Então, oi, estão me ouvindo? Oi, Guto, acho que Oi, você já oi, consegue oi. compartilhar. Consegue Só um momento compartilhar, que. só. Peraí, deixa eu só ver aqui esse compartilhamento. Eu não tô entendendo porque ele não tá pegando o celular, porque tá, pô, me quebrou as pernas essa. Internet aí. É. Mas sempre assim, Qualquer coisa. Tá, é só um minuto que eu vou ver se eu consigo estabilizar aqui, que eu tô tentando ver se eu consigo localizar meu celular. Não foi. Ok. Deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo? Sim, eu te escuto. Melhorou?
Sim, sim, tá tudo certo. Agora Vamos acho que lá. você consegue já. Tá, tá, pronto. Deixa eu ver aqui, voltei. Laura, o Tabletop Simulator, ele é quando você já tem alguma coisa pronta. Tudo é no papel. Esquece a questão do digital. Tudo e qualquer jogo. Se você for fazer board game, se você for fazer jogo digital mesmo, FPS, Adventure, que seja, mas você vai fazer, você vai ter que criar regra. Então, assim, tudo é no papel. Não perde tempo indo pro digital, vai tentar fazer as coisas, não. Faz a estrutura primeiro. Depois você vai pensar na questão tipo estética, que vamos supor, nesse tabuleiro que você está vendo aqui no meio, esse primeiro aqui, que esse que o pessoal está jogando, é o primeiro. Tanto que tipo não tem textura, não tem nada. Ficou como se fosse tipo um jogo de xadrez. Então, assim, aqui desse lado aqui tem o jogo antigo, a estética antiga. Esse aqui um amigo meu fez para mim a estética de guerra e depois pediram que eu fizesse uma estética espacial, que aí depois ao invés de tanques seria naves, né? Mas sempre pra você ter ideia, é a mesma coisa se você trabalhar no Unreal ou no Unity. Você vai ter que fazer primeiro para depois jogar as sprites. Então assim, tu pode ter o jogo, tu pode ter as melhores artes, mas se você não tem a mecânica, você não tem o teu jogo montado com história, com saber como vai fazer, como vai acontecer. Então, assim, a estética é o de menos, a estética sempre é o por último, tá? Passar pro outro. Esse aqui é o segundo jogo. Esse jogo é de zumbi. Assim, como eu falei do outro, eu sempre gosto da discórdia. Eu sempre gosto de ter PVP, que hoje em dia falta PVP. Fala que todo mundo joga, gosta do Uno, porque sabe que pode ferrar o outro jogador. E os dois jogos, você tem a sua missão para fazer, mas também você pode atrapalhar outro jogador. Não é que é jogar com todo mundo. Esse aqui você vai jogar, fazer sua missão, mas também você pode atrapalhar o outro. Tá? Deixa eu mostrar aquele. Vou ver aqui se vai abrir. Esse também foi passado pro Tabletop Simulator, tá? Mas o jogo é exatamente dessa forma. A única coisa que muda são esses bonecos, que são os jogadores, e os bonecos zumbis. Mas a caveira tem no jogo, os bueiros tem no jogo, as portas também, tudo tem. Mas isso aqui fica mais para ficar mais estético, como eu te falei. Aquela questão a mecânica está pronta, então depois é só o estético você dá uma melhorada para fazer um comercial, já uma forma comercial, e do jeito que está aqui, o tabuleiro é desse jeito, as peças são dessa forma, então tudo já está disso aqui. Então aqui são, os bueiros, as caveirinhas, as peças aqui, e aqui é o pessoal jogando. Então esse é uma coisa interessante que eu vou falar um pouco mais na frente. Nesses eventos o meu jogo bombava, tanto que teve que botar mais 2 mesas porque estava tendo fila de espera, tanto de um quanto do outro estava tendo fila de espera, que e era uma área de protótipo. Então assim, o pessoal falava, quando o pessoal via que tinha PVP, viu que dava para ferrar o outro. Então o pessoal gritava, o pessoal curtia, o pessoal jogava com vontade. Tanto que eu vou botar um videozinho aqui do pessoal jogando, para vocês verem a reação do pessoal jogando os jogos. Não sei se vai aparecer aí.
Só para saber, a minha internet está lenta. Vocês estão vendo a tela do YouTube abrindo, né? Então aqui é o pessoal jogando o Runner. Esse aí é jogando o Cube Wars. Então assim, as salas estavam lotadas e aí o pessoal jogando, curtindo. Tá, é porque tá dando um delay. Abriu agora, tá. Então assim, o pessoal se diverte muito. Não é porque é meu jogo, mas porque uma coisa que é importante, não adianta você fazer um jogo achando que aquela forma que você fez é o certo. Você vai ter que fazer teste. Se você não fizer teste, não vai adiantar nada. Então, assim, para você pode estar bom, mas para a grande maioria não está. Então, você tem que fazer teste. E antes que teve no tabuleiro, foi feito teste, que a minha ideia era um tabuleiro. Aí eu fiz um teste com amigos, mudou o tabuleiro totalmente. E aí foi cada jogada que você fazia, cada partida que você botava as pessoas para jogarem, você via dicas do jogador, falta isso, melhora nisso e tudo. Como você também vendo as pessoas jogarem, você automaticamente você via alguns erros que tipo, pô, aquele erro não pode estar no jogo. Ou então algum movimento que você não percebeu, que é o famoso espírito de porco, é o cara que vai usar aquela brecha para poder roubar no jogo. Então você ali vai, vai podando teu jogo, vai lapidando até chegar no testar. Esse é um outro jogo que eu fiz, que é de Adventure Game, tá? Só também tá disponível um jogo apenas em texto. Então você lê o texto e vai respondendo as perguntas de acordo com o que você vai fazendo. Você vai morrer ou você vai chegar no final do jogo. Só que também tem várias ramificações, você pode ter outro. Então ele te permite isso. Deu uma fechada aqui. Não deu? Foi. Só abrindo aqui. Tá aqui. Esse é o jogo, Time Core Pro. Você pode jogar, vai estar disponível. Depois eu vou passar para vocês os links. Vai cair. Estão me ouvindo? Ah, tá, beleza. Então, você vai ver, vai ter a historinha primeiro, vai explicando. Aqui, infelizmente, a imagem expirou e aí acabou sumindo. Mas aí, pelo próprio texto, ele vai explicando mais ou menos o que você tem que fazer, o que está acontecendo, para poder você seguir adiante.
E aí que você vai escolhendo, vai verificar correspondência, abre gaveta. E aí lá vai estar dizendo cada ação que você faz, cada ação que você faz, ele vai designando uma coisa e aí você vai dizer... Então tá atualizado. Deixa eu ver aqui, vamos pro próximo. Esse aqui é um jogo que também está em produção. A história está pronta e eu estou fechando com 2 amigos para ver se a gente produz. E essa arte aí também é de um amigo meu, do mesmo que me ajudou com a tela, com a textura do CubewOS. E aí, em breve vai tá disponível, mas por enquanto é um dos projetos que eu tenho. Mas a história já está fechada, falta só produzir. Esse aqui é um jogo que eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo... Esse módulo que eu estou fazendo no SCDD é um módulo de FPS. Então eu estou fazendo um FPS de terror. E vou botar umas imagenzinhas aqui para vocês verem. E como até o Kleber falou, a questão da facilidade é que cada um vai escolher a metodologia, a engine que se você mais se encaixa. Eu me encaixei mais com o Unreal, porque eu não sei programar, eu não entendo PN de programação. E com o Unreal você consegue fazer um jogo do zero, você consegue produzir o jogo sem programar, apenas fazendo ligações com a Blueprint. Então, assim, se você não sabe programar para não depender dos outros, cara, eu recomendo muito o Unreal, porque eles têm um template. Então, assim, tem template para FPS, template para terceira pessoa, template para puzzle, para você começar. E depois é você só montando o jogo de acordo com o que você quiser. Linha, você faz do começo até o fim do jogo sem programar uma linha. É só questão de você saber encaixar as blueprints, que você pode dar uma lida mais ou menos, que ele substitui a linha de programação. Então você pega uma telinha com outra, juntou, que vocês devem ter visto já na live do Kleber, juntou, já fez a programação do teu jogador, do teu inimigo, de tudo. E aqui é a tela do Unreal, ali eu já montando o labirinto. Então, até mesmo para falar, a parte de baixo, que é o chão, eu botei para ser a base de referência. Então, eu estou fazendo as paredes, eu estou fazendo o cenário em cima do desenho do mapa. Então, eu boto no chão o mapa, eu boto, sei lá, qualquer desenho que você faça à mão, você faz no Photoshop, qualquer desenho, eu quero o mapa dessa forma, você bota e estica no chão. E do chão você vai subir parede, vai botar um inimigo, que seja. Aí você vai fazer tudo justamente olhando a referência que você está ali no chão. E você vai montando o jogo. Que é uma das cenas em edição. Deixa eu ver aqui se vai aparecer outra imagem. Aqui, ele como se fosse em modo já de player. Eu estava testando aqui, eu estou testando a iluminação. Mas ó, essa arma aqui que tem aqui na mão dele já é própria da template do Unreal. Tipo, eu não programei nada. A arma já está aqui, a mira já está ali, o tiro já está ali. Você vai depois só customizar como é a arma, como vai ser a estética da mão do personagem. E se você depois quiser fazer o tipo de bala ou a mira, aí você vai depois editar. Mas aí já tem um, tipo assim, já funcional o jogo dando tiro, você se movimentando, você pulando. E aí já é mais ou menos tipo a luminosidade que eu vou botar no jogo, mas é mais sombrio mesmo do jeito que eu quero fazer, que é jogo de terror. E esse aí é o mapa ainda também em produção. Que cada linhazinha dessa aí são as paredes do labirinto. Então eu estou produzindo para mais na frente, daqui a pouco, botar para vocês jogarem.
Deixa eu ver aqui. Uma coisa que hoje em dia tem muito a questão da parte social, das minorias e tudo. Então, assim, tem muita coisa você vai trabalhar para os clientes, muita coisa você vai fazer para o cliente, mesmo um ritmo que você gosta ou não. Então, assim, você vai trabalhar, você gosta de fazer só cartoon, mas se você é mais direcionada para realismo, ou então trabalhar, você gosta de trabalhar com esporte, mas o cara depois vai te botar para fazer, sei lá, equipamento elétrico. Então, assim, coisas você sempre tem que estar se adaptando a isso. E uma coisa que esse projeto que eu fiz aqui também é um jogo, que é o Memories. Eu fiz direcionado porque sempre fazem a questão de racismo, a questão de feminismo, ambiental e tal, mas dessa forma eu fiz direcionado aos idosos. Direcionado aos idosos. Aí só um momento. Acabei voltando aqui. Porque os idosos, o pessoal não pensa tanto neles, mas o idoso é uma grande parte da fatia do mercado de games, pelo menos na área que eu estou fazendo. Né? Aqui, ele está mostrando aqui que 7, quase 8% dos jogadores, 7% mais ou menos, são idosos, quer dizer, não é nem idoso, é acima de 54 anos. E de até 50, de 35 a 54 já é 34,7. Então essa fatia aqui já é quase a metade do total. Então, muitas vezes o pessoal se foca. E aí, vou dar um exemplo para vocês, a questão de produção de games direcionada para jogadores, para idosos. Aqui nessa. Deixa eu abrir aqui. Está muito lento. Ó, essa tela que está abrindo aqui, deixa eu só um momento para poder carregar. Caramba, tá pior do que. Cadê? Isso é 1,3%, porque os idosos estão jogando mais com smartphone. Se você pensar, a questão do smartphone não é tão velho. O smartphone deve ter uns 10 anos. E isso, tipo, ajudou muito o idoso que não sai de casa. O idoso, tipo, é muito mais fácil usar um celular, um smartphone. Então, entra em joguinhos, entra em YouTube, entra em redes sociais. Então, isso ajuda muito também a trabalhar essa parte criativa. Aqui, nessa parte, Olá. estão me ouvindo? Começando a me ouvir? Eu te ouvi já.
Pra ver se aumenta. Cara, É sempre quando a gente precisa, né? vai cair de novo. É, tá tudo funcionando, tudo testado. É que a apresentação sim tem que ter. Deixa eu ver aqui, estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Sim, pode ir falando que tá funcionando aqui. É que eu tô tentando abrir aqui o arquivo. Deixa eu ver aqui se consegue abrir. Então, enquanto tá abrindo aqui, então assim, a questão do idoso, hoje está sendo feita da digital. Então, só um momento aqui, cara. Fica complicado ser um slide para mostrar. Acho que abriu agora. Pronto, abriu. Pronto, foi mais rápido agora. Ah, dá para ouvir? Então assim, eu vou ter que. Então assim, tem um time aqui de CS que, para você ter ideia, é um time de idosos. O mais novo tem 57 anos e o mais velho tem 81. E eles estão concorrendo questão de profissional. Então, assim, os idosos também não estão. Sempre que vocês fizerem um jogo ou fizerem uma ideia de aplicativos ou de design, alguma coisa, não tentem fazer o que todo mundo faz. Oi? Estão ouvindo? Oi, eu escuto, a gente já me está escutando também. Se tiver muito ruim para você, se você já quiser dar uma Não, encerrada ou dois quiser minutinhos. acelerar Não, um pouquinho. Pode não, dois pode ir com minutinhos que eu calma. vou tentar pegar uma rapidinho. Que aí eu vou tentar, porque aí se no caso não der mesmo, fazendo aí, a gente viu que. Oi, voltei.
Estão conseguindo ouvir? Alô? Oi, oi, pode falar. Melhorou agora? Deixa eu ver aqui. Sim, sim. Acho que agora foi. Só fechar aqui. Pronto. Então tá aqui, ó. São jogadores, são idosos, tá? Já chegaram. O mais novo tem 57, o mais velho 81. Então, eles estão jogando assim. A questão dos idosos, todo tipo de idades. O pessoal joga videogame, tanto celular quanto console, PC. Aqui é uma matéria, não sei se alguém viu, que dois idosos casados já há anos, eles disputam todo dia numa corrida de Mario Kart para saber quem vai lavar a louça do dia. Então, se você vê se divertindo mesmo com uma idade avançada. Aqui são recuperações ou recreação de idosos em asilos, casas de repouso, com jogos, com games. E aqui também são aplicativos feitos para poder melhorar a movimentação, a motora dos idosos. E também é justamente o que eu falei para vocês. Você pode pegar e criar coisas ou para os idosos, ou para um projeto que eu estou fazendo, que ainda está em pesquisa ainda para poder fechar, para poder começar a produzir, direcionado para Alzheimer e demência. Vou fazer um app. Então, assim, muita coisa que você pode fazer, esquece do mesmiço, do que o pessoal todo está fazendo. Tenta fazer uma coisa que você, tipo, ou você se identifica, ou você consegue, você tem aptidão, ou você até dentro de casa mesmo, pô, isso aqui está faltando no mercado, eu posso fazer. Então, assim, o que você quiser fazer, você consegue produzir para todo mundo, né? Aí aqui tem um vídeo que isso aqui é feito em cima de um jogo. Essas imagens é de um jogo que eu fiz, e aí vocês dão uma olhadinha nesse vídeo.
Então é o seguinte, é que eu também esqueci até de falar para vocês. Esse jogo foi feito numa Game Jam. Eu fui o game designer do jogo. E que é baseado em um idoso que está no seu leito de morte e começa a ter lembranças. Então você vai passando de trás para frente, né? Tipo, da idade dele do idoso até quando criança, quando ele se sente confortável no braço da mãe. E aí é uma jornada que ele faz, que você vê que quando ele chega na esposa, ele transforma no adulto, aí quando ele passa pelo diploma, ele vira jovem, de jovem tem o violão, ele vira criança, e aí encontra com a mãe, e aí ele chega a falecer. Então, assim, justamente isso que eu falo, assim, às vezes tem gente que diz que é pesado o final do jogo, o final do vídeo, quando ele tá morto, né? Mas é questão de, tipo, você tem que fazer do seu estilo, você tem que fazer se você tem que botar do teu jeito. Pode chocar algumas pessoas, mas pode chegar, lógico que você não vai ser sem noção, mas vamos supor, porque se você ficar muito com medo de fazer as coisas, você acaba fazendo nada. E aí eu peguei e fiz isso e, pô, muita gente gostou o estilo do jogo e tal. E a questão mesmo virada para o idoso, porque o idoso está ali isolado, está nos últimos momentos de vida, e aí ele vê toda aquela vida dele passando, tudo que ele passou e chega ao momento que ele simplesmente se sente confortável e vai embora. E isso é legal, que você faz várias versões diferentes de posições diferentes, do idoso, de um jogo de terror, de um jogo de comédia, e vai depender da sua criatividade para fazer. Esse aqui também foi um outro produto que eu fiz, que é uma coisa que eu acho legal. Foi um, um diretor de uma agência foi fazer uma apresentação no SCDD. E ele estava falando que a Panini estava com dificuldades. Tava, tipo, que hoje em dia a questão de impresso de revistas e tal. Então eles estavam com uma dificuldade. E para você ter ideia, enquanto ele estava dando a palestra, na minha cabeça já havia uma ideia de produto que podia funcionar para eles ou não. Mas aí eu apresentei pro dono da agência e aí me convidou para poder conhecer a agência e tudo. Então, assim, todas as ideias que você tiver, nada é errado. Nada, tipo assim, não pensa que vai dar errado. Você tenta. Se não deu certo, beleza, você tenta de novo. Mas assim, se você viu uma posição tipo, pô, aquilo ali eu posso fazer melhor, ou então aquilo ali eu posso ajudar, cara, vai pro papel, escreve, monta a tua ideia, que vai dar certo. Aí eu vou mostrar mais ou menos como é que eu fiz. Aí aqui, aí mostrando as caixas Panini, que eu fiz esse produto para eles. E aí mostrando caixa customizada para cada área da Panini, que a Panini tem DC, Marvel, Mônica, mangás, que é do Naruto, tem outros mangás lá, e do Conan. E aí fazendo um box de brindes para poder fazer pacotes mensais ou pacotes semanal e tudo, vai depender de como eles quiserem produzir. Então, assim, o cara gostou, para você ter ideia, o diretor da agência gostou. Então, todas as ideias podem ser muito boas, como pode ser, é mais uma, beleza, mas você tentou. Então, o problema é você não tentar com medo de fazer alguma coisa. E esse aqui é uma coisa muito importante que eu falei do início, a questão do inglês. Que quem estava desde o início aí, viu que eu estava falando da minha dificuldade do inglês. E esse aqui foi muito interessante, que eu vou mostrar para vocês. Esse projeto eu fiz para Samsung, tá? Mas inicialmente não foi diretamente para Samsung. Eu fiz o projeto, um amigo meu me ajudou na arte para poder ficar uma coisa mais profissional. E aí eu não estava conseguindo. Aqui no Brasil é meio que o seguinte: sendo do Brasil, não tem tanta importância quanto que é de fora.
E lá fora eles dão mais valores para as ideias para produção, que aqui o brasileiro é muito criativo, mas o próprio brasileiro não dá tanta atenção para quem é de casa. Eu vou falar também um outro problema que teve mais na frente. Mas esse aqui, eu fiz o projeto e não me pergunte como, eu consegui o e-mail do CEO da Samsung na Coreia, o DJ Ko. E aí eu consegui entrar em contato com ele e pelo Google Tradutor eu fui conversando com ele por e-mail. Só que aí depois ele me passou para o Brasil fazer a mediação, para eles analisarem o meu projeto para depois mandarem para lá. Mas o que eu tinha mandado, eles mandaram contrato de confidencialidade, mandaram todos os documentos para mim antes de apresentar. E aí, só que como eu podia ter conversado com ele diretamente, mas eu tive que conversar com o pessoal brasileiro para poder, se é que chegou na mão dele. Mostrar aqui o projeto, que é um conceito de óculos como o Google Glass, só que o Google Glass você não pode sair na rua, você tem que ficar em ambiente fechado, ambiente corporativo. E esse modo eu consegui fazer, você pode andar na rua sem problema nenhum. Aí eu vou passar um pouco mais para frente, que é esse óculos para você, que aí você vai conseguir, tanto que aqui para qualquer pessoa usarem o óculos, que aí você pode botar lente com um grau, mas você não precisa ficar colocando óculos por cima de outro óculos. Vou mostrar aqui para vocês. Aí é mais ou menos a visão que a pessoa ia ter, porque vai estar na frente, vai estar projetado na frente, tá? Aí isso aí seria mais ou menos como seria a ideia. Isso já existe, tá? Essa imagem aqui, isso já existe. O cara fazer pela palma da mão. Eu vou mostrar um videozinho para vocês depois. Mas isso já existe. Então, assim, isso aqui eu produzi para eles. Mas, infelizmente, pela minha falta de inglês, como eu falei, me complicou. Aí aqui é o videozinho do que eu ia mostrar aqui para vocês. Isso já existe, tá? Já funciona. Isso aí ia ser adicionado no óculos. E aí a tela que a pessoa está fazendo com o Rift. Mas aí seria possível fazer com aquele óculos. Então, o que você estaria vendo seria isso aí. Então, você teria todo um controle, um smartphone, usando só apenas a mão e o óculos. Aí, assim, não, uma frase que eu sempre sigo não crie expectativa, crie oportunidades. Então, assim, se você tentar fazer alguma coisa, não deu certo, tenta de novo, porque se é o que tu gosta, se é o que você gosta de fazer, o que você tem facilidade de fazer, vai atrás. Da mesma forma que eu fui lá atrás do pessoal da Samsung, eu consegui o e-mail do cara, tipo, procurei um documento, achei um documento de um processo que tinha e de uma patente e encontrei o e-mail dele. E conversei com ele, conversei tudo pelo Google Tradutor. Conversei com ele, conversei com o engenheiro de tecnologia dele também, que ele me passou, e conversamos nós três, mas por mensagem, por e-mail. E aí depois que ele viu que tinha condição, aí ele foi e pediu para mandar via Brasil. Mas assim, não fica que, se eu pudesse, é mais fácil você se arrepender do que você fez do que se arrepender de não ter feito. Então assim, tá com vontade, faz, vai atrás, cria a tua oportunidade, vai atrás mesmo sem problema nenhum. Tem que ter cara de pau. Tem que ser João sem braço, vai. O não é certo. Se você der certo, bacana. Se não, continua de novo que uma hora vai dar sim. E uma frasezinha que eu sigo é assim: é melhor saber um pouco de tudo do que tudo de um pouco. Porque você consegue sempre estar num ambiente legal. Tipo, tem um ambiente e assim, você consegue se encaixar. Você ouve a pessoa conversando sobre um assunto, você consegue conversar sobre aquele assunto. Pouco,
Mas aí, com o que você começou a conversar, você já adicionou conhecimento com as outras pessoas que já estão falando sobre aquele assunto. Lógico que você não vai ficar como generalista para sempre. Você vai chegar a um ponto que você vai trabalhar sendo especialista em alguma área. Mas para você chegar na especialista em alguma área, você não escolhe e já vai ser especialista naquela área. Você vai saber um pouco de tudo, e o que você vai com a tua vivência, com o que você vai trabalhando, você vai cortando aquilo que aquilo não é legal, mas isso aqui é. Então você vai se dedicando mais a um assunto e vai liberando outros. Mas sempre é bom você saber um pouco de tudo, que isso te ajuda bastante para você conversar, para você entrar no assunto, para você chegar no ambiente, até mesmo de trabalho, porque, vamos supor, não é porque você é especialista em alguma coisa, mas o teu cliente ele quer outra coisa, então se você tem que saber ter um jogo de cintura para entender o que o cliente quer e você conseguir trabalhar em cima daquele ali, mesmo sendo uma coisa que você não tem conhecimento ou você não gosta de trabalhar, mas você tem que ter um pouco de conhecimento a mais. Não, o não sempre vai ter. O não sempre vai ter. Você não pode baixar a cabeça pro não. O não, por mais que qualquer coisa que você fizer, o não sempre vai ter. Vou dar um exemplo que foi justamente esse lance do inglês, né, da Samsung e tal. Mas uma coisa que mais doeu, que isso vai, tipo assim, foi o que mais me marcou. Naqueles jogos que eu mostrei para vocês de board game, no evento tava bombando, como eu falei, tava tendo fila de espera, o pessoal jogando, então assim, o pessoal ainda conseguiu mais mesa para poder eu botar as cópias que eu tinha do jogo, porque não tava dando vazão. E ao mesmo tempo eu fui numa editora que estava lá no evento. E aí eu fui apresentar o jogo, porque pô, ali é o melhor momento para apresentar o jogo, porque o cara não precisava fazer teste. Simplesmente o cara ia lá e via como é que estava a aceitação dos jogadores. E ali já era um termômetro legal para ele ver se investir ou não. E quando eu comecei a explicar para ele, o cara simplesmente bateu no meu ombro e disse: Ó, eu não invisto em jogo brasileiro, e virou as costas. Cara, ali foi um balde de água fria. Eu vou ser sincero que eu fiquei 4 meses tipo, sem mexer nada do jogo. Eu fiquei uns 4 meses sem mexer nada, 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 nada. Porque eu fiquei desestimulado. Mas assim, o pessoal foi conversando comigo, os amigos foi dando apoio e tal, que aí eu voltei a produzir. Mas assim, é uma balde de água fria, mas assim, o não sempre é certo. Então você tem que tentar. Ah, eu quero trabalhar muito naquela empresa, mas não abriu vaga. Mas você vai lá, pega, vai nos contatos, tenta entrar com a entrada no RH. Ó, meu currículo é esse, meu portfólio é esse aqui. Ó, se tiver mais na frente uma vaga, porque às vezes nem abriu a vaga, mas pode ter. E assim, o não é certo. Então, se você chegar ao ponto, deu não, mas pelo menos você tentou. O pior é que você não pode ficar com aquele medo de tentar, porque pode dar errado ou não. Mas sempre você vai batalhar para quando mais na frente chegar um sim. Então, assim, quando for um não, não desestimula. Parte para outra, porque ali não é a última chance. Você vai ter outra chance para você tentar. Isso aqui é um projeto que eu estou fazendo junto com a fábrica de startup. Uma outra coisa que foi graças a CDD. Porque questão de network que eu tive, a questão de conhecimento que eu tive, e tanto também a questão de conhecimento, questão de produção de jogos, eu fiz a parceria com a fábrica de startup, não sei se todo mundo conhece a fábrica de startup, de fazer eventos na área criativa. Então eu estou produzindo um material, porque por causa do Covid deu uma travada nesse projeto, mas justamente para toda a área criativa, porque aqui no Rio, poucos eventos de criatividade tem aqui no Rio, tudo é em São Paulo. E aí tem gente que ou fica desestimulado e não faz, ou simplesmente se obriga a ir para São Paulo. Só que o Rio de Janeiro, eu até falo que o Rio de Janeiro pensa colorido, tem uma puta paisagem, e São Paulo pensa cinza, vê cinza, porque é só prédio, prédios e prédios. Então assim, a gente tem um povo muito criativo aqui no Rio de Janeiro, só que não consegue, tipo, não tem tanto incentivo. E aí com essa parceria com a Fábrica de Startup, eu vou fazer vários eventos de oficinas, palestras, workshops,
tudo da área de criatividade, narrativa, jogos, desenho, quadrinhos, tudo que os profissionais que tiverem interessado, que eu já estou fechando também com alguns profissionais, de fazer palestras para todo mundo que quer trabalhar nessa área, né? E aí, em 2 semanas, para você ter ideia, eu já tive a SCDD como parceria, o Infinet, que é o grupo Infinet e SCDD, o Armazém das Artes, Armazém Cultural das Artes, a Véu Computadores, que é a top de linha de computadores gamers, ele se interessou por essa iniciativa. A Smash Mountain também, que ela faz VR e VA. O LabD, que é a parte de marketing do SCDD, o projeto de marketing do SCDD. A Acon Studio, que é aqui do Rio também. E a Skidum, que é a agência de publicidade. Então, todos esses, praticamente em 2 semanas, eles se interessaram pelo projeto que eu estou montando. Que é a questão de que eles sabem que os profissionais dele, e também até isso que eu estou fazendo, é uma interação entre profissionais e empresas. Porque mais na frente eu estou pensando até em fazer um banco de dados de currículo. Então, as empresas que estão parceiras, ela entra e vai ver os currículos dos participantes. E ao invés de estar procurando no mercado de trabalho nos sites do vaga.com ou outro tipo de site, eles vão primeiro no banco de dados dos participantes, ver o que interessa a ele ou não. Se não conseguir ninguém agradar ele, aí ele vai abrir para o mercado de trabalho normal. Então, isso aqui vai ser muito legal, essa ideia. Tem lá no Instagram, se vocês puderem depois seguirem, Prisma Criativo. E sempre tem um canal também de WhatsApp, que sempre, qualquer coisa de a parte criativa, design, jogos e tal, eu vou postando lá links de emprego, ou links de jogos gratuitos, ou algum curso gratuito. Então, sempre eu estou postando alguma coisa lá. E aí, deixa eu ver só se tem mais alguma coisa aqui. Não. E aí, perguntas abertas para perguntas, eu peço até desculpa pela essa internet, porque hoje a operadora acabou me quebrando as pernas, mas eu acho que deu para aproveitar um pouco da ideia, da proposta da palestra. E se vocês tiverem alguma pergunta, infelizmente não foi como eu queria, mas deu para jogar um pouco o conteúdo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. A quarentena tá tranquilo, porque como eu estava até falando a questão no início, ali sobre as dificuldades que tem, a dificuldade que eu fiz porque eu tive que mudar de profissão. Então, assim, eu estava rodando de Uber, pra você ter ideia, até as 4 da manhã. Então, só que dormia mais ou menos 3 horas por dia. E agora, como eu fui forçado a ficar de quarentena, eu tive mais tempo para produzir. Então, esse tempo que eu tenho, qualquer momento, assim, lógico, eu continuo dormindo lá para as 3, 4 horas da manhã, mas aí eu estou até 3, 4 horas da manhã produzindo. Então, ou é escrevendo alguma coisa, ou é fazendo alguma coisa. Uma coisa que eu queria dizer, que eu acho que não carregou aqui, é caderno. Tenha sempre um caderno na mão, sempre um sketchbook ou um bloco de anotações, de preferência deixar do lado da cabeceira, porque eu sou assim, eu acordo, naquele momento que eu estou acordando, às vezes tem umas ideias, por mais que sejam aleatórias. Então, antes de levantar mesmo da cama, tento o máximo continuar com aquele relaxamento e vou anotando, por mais que seja aleatório, para depois, mais na frente, que eu possa pegar aquilo ali e produzir alguma coisa nova. Sempre tem ideias, muita gente tem ideia também embaixo do chuveiro, ou caminhando, correndo. Então, assim, se for caminhando, correndo, pega o celular, bota no bloco de anotações. Se for no quarto, deixa um bloquinho para anotações, que sempre é bom. Sempre essas ideias que às vezes você pode pensar que é maluca, mas na frente você pegou uma ideia que teve agora e juntar com o que você teve de anotações.
Então, assim, a quarentena, em termos para quem é dessa área, tipo, é lógico que essa parte de você ficar isolado é um porre, é um tédio só. Mas você pode usar também aquele momento que você vai deixar de perder 1 hora, 2 horas para se deslocar para um trabalho, que você está fazendo trabalho em casa, então aquele momento você já adiciona para fazer seus projetos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que é só. Acho que não vai ter mais perguntas. Eu só tipo, agradeço todo mundo, tá, por ter ficado até aqui o final. Peço desculpa por essa instabilidade na internet, porque a operadora me quebrou as pernas dessa vez. Tava tudo certinho para produzir um negócio legal, tinha mais coisas para mostrar, mas infelizmente o tempo já estourou, tá? Mas aí eu agradeço todo mundo que teve essa paciência de ficar até o final. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui: empreender no estúdio próprio ou procurar uma vaga de estúdio? Cara, melhor, eu acho assim, de início, porque assim, principalmente aqui no Rio, tem poucos estúdios. O Brasil está engatinhando a questão de estúdios. Tem vários estúdios que tá crescendo, né? Mas muitos ficam em São Paulo. Eu vejo muita vaga em São Paulo. E eu acho legal você começar a criar um projeto, criar uma equipe. E dessa equipe você vai produzindo. E se você conseguir produzir alguma coisa legal, ou você pode já criar sua própria, é o famoso estúdio fundo de quintal. Você pode criar seu próprio estúdio, ou você acaba que o teu projeto, a tua produção acaba sendo vista para outras empresas e acaba sendo contratado para um estúdio. Mas sempre é válido você sempre criar, sempre aumentar o teu portfólio, que é com isso que você vai ser visto no mercado de trabalho. E uma dica, sempre, sempre, estejam nos eventos. Sempre estejam em eventos e sempre estejam em comunidades que você quer trabalhar. Porque você em casa, travado, sem, tipo assim, eu faço meus trabalhos, eu boto aqui no Instagram, ou boto aqui para o pessoal ver, mas se você não tiver se você não estiver participando dos eventos, se você não estiver participando dos locais que estão produzindo as coisas que você é, quer trabalhar, você não vai ser visto pelas empresas, você não vai ser visto pelos profissionais. Então, tipo, você é como se você tivesse, você pode ser mais foda que for, mas você está escondido. Então, a empresa, às vezes o cara, tipo assim, pô, uma coisa que acontece no Fábrica de Startup, eu fui para um evento lá porque eu passei num teste de programação que eu encontrei lá. E aí acabei encontrando o cara que é responsável pela Fábrica de Startup. Eu já seguia ele no LinkedIn. E aí com isso eu conversei sobre o projeto do Prisma Criativo e aí gostou tanto da ideia que a gente fechou a parceria. E assim, outra coisa, LinkedIn, faz LinkedIn. LinkedIn por favor, eu já vi muito erro, 2 erros. Um erro é usar LinkedIn como se fosse Facebook. Não faz isso, porque você limpa. Ó, pra você ter ideia, como eu comecei a trabalhar, a querer trabalhar na área criativa, meu LinkedIn, meu network todo é da parte exatas, de engenharia, de eletrônica e tal. Então eu praticamente deletei quase todo mundo e comecei a fazer meu network na área criativa. Então, só estou adicionando pessoas da área que eu quero, que são importantes para mim. Não vai adicionando por adicionar, como se fosse Facebook e tal. E uma coisa que eu vi que quando eu fui na Skidum, lá fazer uma visita lá na agência, a moça do RH falou, tem muito, não é pouco, tá? Muito designer entregando portfólio em PowerPoint. Existe o Behance. O Behance é de graça, ele é anexado ao Adobe. Então, se você faz tua conta de graça,
Então, assim, faz o teu LinkedIn, o teu Behance, não, por favor, tipo assim, se você fizer um site, beleza, mas você tem que fazer um site bom. Mas se você não tiver para fazer um site, pô, Behance é de graça, ele te dá todas as ferramentas para você botar teu material, ele te diz com qual ferramenta que você trabalhou, qual trabalho foi feito. Então, assim, faz um Behance para poder, quando você for colocar no currículo, bota o link do Behance. E sempre participa dos eventos que tiver na área que você quer trabalhar. Eu acho que não vai ter mais perguntas. Deixa eu ver aqui, falar aqui.